Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney, professor de História, e hoje nós iremos falar sobre a primeira Revolução Industrial. Vamos começar falando sobre a primeira Revolução Industrial através do primeiro tópico do nosso mapa mental, que fala sobre o avanço no modo de produção. Antes das indústrias, pessoal, a produção era feita de forma artesanal, isso por volta do século XV e século XVI. O artesão ele produzia a roupa, o sapato, o chapéu e entre outros produtos de forma manual. Depois de um tempo, passou-se a existir a manufatura. A manufatura, na verdade, foi uma ideia que surgiu de uma determinada pessoa, que seria nesse caso o patrão, de reunir um grupo de artesãos dentro de um galpão, de uma casa, onde eles iriam trabalhar, recebendo um salário para produzir um determinado produto de uma forma mais rápida. Então, essa era a manufatura, que surgiu aí no século XVII. Os artesãos eles começaram a trabalhar dentro de um galpão ou dentro de uma casa e eles acabaram fazendo esse processo ser mais rápido, da produção de um determinado produto. Porém, eles acabaram perdendo o contato com a matéria-prima, a compra de matéria-prima, o fornecedor, e também o contato com o comprador final, porque isso ficava a cargo do patrão. Depois da manufatura, vai surgir a maquinofatura. Como o próprio nome já sugere, tem a ver aí com máquinas, que é justamente o surgimento de máquinas que eram movidas a vapor. Isso por volta do século XVIII, que é o século que começa, de fato, a primeira Revolução Industrial. Agora nós iremos entender quais foram os avanços que a primeira Revolução Industrial trouxe para a indústria, E o primeiro deles a gente destaca aqui que foi o tear mecânico. O tear mecânico surgiu em 1785, E ele era um equipamento que facilitava a produção de tecidos, já que a primeira indústria que vem surgir aí é a indústria têxtil, que é a indústria de tecido, e esse tear mecânico ele é justamente para facilitar a produção do tecido, já que ele era basicamente um equipamento que formava o tecido em si, ele unia as linhas e formava o tecido. Além disso, também houve a criação do barco a vapor. O barco que anteriormente era movido a força braçal, ou então a vela, os ventos, que moviam, ele passou agora a ganhar um motor que era movido a vapor. Isso faz com que as embarcações conseguissem acelerar ainda mais o seu processo de deslocamento. E aí também houve a primeira ferrovia, imagine, a primeira locomotiva, algo muito interessante, Aí vocês veem a imagem de uma locomotiva movida a vapor, que foi criação justamente desse período importante da história, onde houve essa Revolução Industrial. Isso ocorreu em 1825. Aqui a gente tem um desenhozinho do barco movido a vapor, Um exemplo de um barco movido a vapor é um bem famoso que nós conhecemos, que é o Titanic, O carvão aquecia ali e formava o vapor que movia o barco, Agora nós iremos entender, pessoal, por que a Inglaterra se tornou a pioneira na primeira Revolução Industrial. Então, a primeira causa aqui a gente destaca que foi uma consequência da Revolução Gloriosa que nós estudamos na aula passada, Então, pessoal, a Revolução Gloriosa deu liberdade a esse grupo social aqui, burguesia, a se destacar e a crescer ainda mais economicamente, uma vez que os burgueses eram os comerciantes, e a classe rica que estava crescendo na Inglaterra, e eles tiveram liberdades econômicas para poder fazer com que os seus negócios ganhassem mais lucro, Um outro fato importante é a posição geográfica favorável que a Inglaterra tinha. A Inglaterra tem vários rios que cortam aí o seu território, e esses rios são, na sua grande maioria, navegáveis, o que fazia com que as embarcações movidas a vapor agora, com esse avanço da indústria, tivesse um percurso tranquilo por dentro do território inglês, Então eles conseguiam escoar os produtos que a Inglaterra produzia de forma mais fácil, Além do mais, a Inglaterra fica numa ilha, E isso facilitava muito, o seu contato com outros países através das embarcações. Outro fator foi o acúmulo de riquezas. Esse acúmulo de riquezas derivou-se principalmente do ato de navegação, Que a Inglaterra começou a cobrar um imposto através das embarcações que faziam transações ali próximo ao seu território marítimo, e aí a sua área naval, Então ela conseguiu lucrar muito, com isso, e acumulou muita riqueza, e essa riqueza facilitou muito com que a Inglaterra pudesse investir nas indústrias. Um outro fato importante que fez com que a Inglaterra se tornasse a pioneira foi justamente as grandes reservas de carvão e de ferro. Carvão, pessoal, era a energia que movia a primeira Revolução Industrial. E o ferro era a matéria-prima
importantíssima para a produção das máquinas. Então imagine, pessoal, a Inglaterra tinha esses dois componentes principais que eram a fonte de energia e de matéria-prima da Revolução Industrial. Um outro fator que a gente destaca aqui, que é o último, é a política de cercamento, pessoal. E a política de cercamento, na verdade, foi uma forma com que a burguesia usou para tirar os camponeses que viviam nos campos lá na Inglaterra, né? E utilizar aquele território para a criação de ovelhas, né? Para justamente a produção de lã, que era direcionada à indústria têxtil, que era a fabricação de tecido. Então essa política de cercamento fez com que os camponeses que moravam no campo, no interior, na zona rural da Inglaterra, eles acabassem saindo desses territórios e esses burgueses, que agora eram a classe rica da Inglaterra, passassem a dominar esse território para a criação dessas ovelhas. E aí esses burgueses, esses camponeses, quando não tinham para onde ir, eles iam para a cidade, principalmente para Londres. E lá, essa quantidade enorme de pessoas precisava de trabalho, né? Então surgiu aí também uma outra oportunidade para a burguesia que trabalhava na indústria, que atuava na indústria, que era justamente a mão de obra barata. Como tinha muita gente morando em Londres, essas pessoas precisavam trabalhar e elas acabavam aceitando qualquer condição de trabalho e qualquer remuneração. Afinal de contas, era a necessidade deles trabalharem para poder ter algo para se alimentar. Agora nós iremos entender, pessoal, como foi formada a sociedade na primeira Revolução Industrial, já que ela mudou muito a cara da cidade, então uma nova sociedade surgiu e a gente vai destacar esses dois grupos aqui. O primeiro deles é a burguesia, como eu falei, né, que era esse grupo social que estava crescendo muito. Eles eram formados por proprietários de fábricas, né, como a gente pode ver aqui, proprietários de fábricas, donos de máquinas, donos de bancos também, né, donos do comércio e redes de transporte. Eles também possuíam outras áreas, viu, pessoal? Então, praticamente eles eram donos de quase tudo na Inglaterra. Um outro grupo que a gente destaca aqui, pessoal, é o proletariado. E quem era o proletariado? Eram operários das indústrias que viviam com um salário, né, que eles recebiam através do seu trabalho. Aí a gente pode imaginar que o salário deles era um salário enorme, né, que eles tinham uma condição de vida muito boa. Não era verdade isso aí. Então a gente vai ver isso agora falando sobre a dura rotina do trabalhador durante a primeira Revolução Industrial. Então, pessoal, eles tinham uma péssima condição de trabalho. A situação de trabalho deles era péssima mesmo. Então, eles não conseguiam ter uma condição digna de trabalho. Eles não recebiam salário adequado. A gente vê aqui baixos salários. Na verdade, o dinheiro que eles recebiam basicamente só dava para comer e muito mal. Além do mais, eles tinham que trabalhar 16 horas direto. Então, eles tinham apenas o intervalo do almoço e era algo muito rápido, porque naquela época os donos das indústrias só pensavam em lucrar. Então, eles chegavam a trabalhar 16 horas por dia, algo que é meio que subhumano, né? Além disso, pessoal, outra coisa que a gente destaca aqui na Revolução Industrial, nessa primeira Revolução Industrial, é justamente o trabalho infantil. Muitas crianças eram submetidas a trabalhos e elas eram contratadas para trabalhar nas fábricas, né? Às vezes os pais não tinham com quem deixar a criança, tinha que levar e acabava essa criança tendo que trabalhar dentro da fábrica. E isso representava um lucro também para os burgueses, né, donos dessas fábricas. Por quê? Porque as crianças, elas não recebiam salário e elas, quando recebiam alguma coisa, era alguma mixaria. Além disso, as crianças, elas tinham mãos pequenas, né, por serem crianças, né, e elas eram uma certa facilidade de entrar dentro das máquinas e desatar os nós nessas máquinas de tear que a gente falou ali. Só que o problema é que muitas vezes acontecia acidentes, a máquina voltava a funcionar inesperadamente, as crianças às vezes perdiam as mãos ou acontecia algum desastre ou perdiam até a própria vida. Isso era muito comum durante a Revolução Industrial. As mulheres também passaram a ter uma certa prioridade, né, de trabalho, justamente porque elas recebiam menos que os homens e também tinham as mãos menores para fazer esse tipo de atividade. Além dos trabalhos nas fábricas, os trabalhadores também trabalhavam nas minas de carvão, pessoal, tirando carvão, né, de dentro das cavernas, e as crianças também trabalhavam lá. A gente tem até um desenho aqui, né, de um trabalhador desempenhando esse papel, né? Então, pessoal, os trabalhadores, eles não iam deixar isso acontecer por muito tempo. E aí ocorreram algumas revoltas. A gente vai falar isso agora, falando sobre as revoltas operárias.
Então, a principal motivação das revoltas operárias foi a substituição da mão de obra por máquinas. Um passo que a revolução foi crescendo cada vez mais, as máquinas passaram a substituir os trabalhadores. E isso fez com que a mão de obra do trabalhador fosse deixada de lado. E aí os trabalhadores começaram a formar e se reunir em sindicatos. Esses sindicatos buscavam melhores condições de vida, né, para o trabalhador. E houve alguns movimentos inusitados aqui que a gente vai destacar. O primeiro deles é o ludismo. O ludismo ele foi um momento em que um cara aí resolveu liderar uma revolta e quebrou várias máquinas juntamente com outros trabalhadores, porque ele protestava justamente por conta da falta de trabalho, já que as máquinas estavam substituindo a mão de obra humana. E ele foi duramente oprimido, né? E o seu movimento aí recebeu esse nome de ludismo, né? Um outro fato que a gente destaca aqui, movimento, foi o cartismo, né? Que reivindicava políticas trabalhistas, uma vez que nesse período, apesar de existir trabalhadores nas indústrias, muita gente trabalhando agora dessa forma, não existiam leis trabalhistas, não existia aposentadoria, não existia descanso semanal, não existia férias, não existia um salário mínimo. Imagine você trabalhar sem ter um salário mínimo, né? Você recebia o que o patrão quisesse pagar e acabou. Então esses movimentos vieram aí questionar essa situação dos trabalhadores e modificar, né, essa forma de trabalho que existia naquela época. Quais foram os resultados? A gente vai ver agora, para terminar a nossa videoaula, né? Quais foram os resultados da primeira Revolução Industrial. O primeiro deles é o avanço tecnológico. A gente não pode negar que houve muito avanço tecnológico, né? Muitas invenções, muitas descobertas. Um outro resultado, pessoal, foi a descoberta de nova fonte de energia, que era o vapor, né? Através da queima do carvão, essa fonte de energia podia mover máquinas. A gente também destaca aqui a invenção do telégrafo, que possibilitou rapidamente a comunicação, né, naquela época, né? Algo que era muito difícil, né, de se fazer, a comunicação. E o telégrafo veio modificar isso e trouxe grande facilidade para a indústria e o comércio naquele período. E também, pessoal, uma coisa muito importante e interessante, que foi a mudança do sistema feudal para o sistema capitalista. Então, aquele sistema feudal da Idade Média, onde as pessoas praticavam uma agricultura de subsistência, passou a ser deixado de lado e agora a indústria ganha lugar, né? Então, até hoje nós vivemos nesse mundo industrial e vivemos no capitalismo. Houve essa mudança justamente nesse período da primeira Revolução Industrial. O outro fator que a gente destaca aqui é justamente a expansão do mercado consumidor, porque as indústrias inglesas começaram a buscar cada vez mais locais para comprar matéria-prima, né? Buscaram mais lugares para vender os seus produtos e houve essa expansão aí do mercado consumidor. E um fato também que a gente vai destacar por último aqui é o imperialismo, que é justamente a atitude dos países da Europa, né, em buscar, né, novas colônias para poder dominar essa matéria-prima, levar os seus produtos e acabar gerando mais e mais riquezas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi a primeira Revolução Industrial. Um grande abraço para vocês e até a próxima.